Antes da viagem programada para Pequim nesta semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou um plano de paz feito pelo governo chinês para a guerra na Ucrânia. A declaração veio em entrevista publicada ontem e ao vivo, direto da Alemanha. O Luca Bassani vai contar um pouco mais para a gente sobre como é esse plano da China, elogiado pela Rússia. Imagino que não contente aos ucranianos, não é isso, Luca Bassani? Boa tarde. É isso mesmo, Rafael. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Essa será a primeira viagem do presidente Vladimir Putin após ter sido reeleito no mês de março. Lembrando que a Rússia e a China, antes mesmo da guerra na Ucrânia começar em 2022, traçaram um novo panorama para a sua aliança em todas as áreas, seja econômica e até mesmo militar. Os chineses, muito pressionados pelos países ocidentais, têm colocado uma lista de 12 pontos que seriam necessários para chegar ao fim deste conflito. Muitos deles não são detalhados, mas basicamente coloca que tanto a Rússia quanto a Ucrânia deveriam se comprometer com o que o outro lado está exigindo. Obviamente que neste cenário a Ucrânia deveria aceitar as perdas territoriais que aconteceram até agora. Cerca de 18% do seu território segue ocupado após a invasão russa, ao mesmo tempo em que os chineses, quando perguntados sobre o seu papel na ajuda para a indústria bélica russa, sempre acabam sendo um pouco vagos nas suas respostas e não dão ao certo uma noção de até que ponto estariam ajudando os russos a incrementar essa indústria tão poderosa que está fazendo com que a guerra de fato continue. Nós sabemos que essa viagem marcará então uma grande aliança entre a Rússia e a China, que já tem se firmado como países muito próximos durante os últimos 75 anos, que inclusive comemorará nesta ocasião essas relações diplomáticas tão próximas dos dois líderes. Essa viagem que começa amanhã e na sexta-feira, obviamente que amanhã voltaremos a falar sobre esse assunto também aqui no Jornal da Manhã. Sem dúvida. Ô, Luca, eu queria falar de outro conflito com você. O chefe da diplomacia da União Europeia emitiu um comunicado pedindo que Israel interrompa imediatamente as operações militares em Rafah. A estimativa é de que 450 mil pessoas deixaram a cidade só nos últimos dias. O que é que você tem de informação para a gente? Essa é uma declaração forte, Rafael, que vem do líder da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, dizendo que a União Europeia como um todo, todos os 27 países, conjuntamente fazem um apelo para que essa ação militar que Israel realiza na região de Rafah seja paralisada, porque isso acarretará na morte de muitos civis. Nós sabemos que aproximadamente 400 mil pessoas já se deslocaram dessa região para outras partes do enclave palestino, ao mesmo tempo em que Israel justifica essa invasão, essa operação terrestre em Rafah, como necessária para concluir a guerra, já que lá está o último reduto do grupo terrorista e que isso traria alívio ao longo prazo para os palestinos. Mas aquilo que vemos é que grande parte da ajuda humanitária que fazia seu caminho pela fronteira de Rafah não tem podido seguir por essa rota, já que os israelenses controlam a fronteira desde a semana passada. Então a gente vê que é uma declaração em conjunto forte de um grupo de países que historicamente é aliado de Israel, que pode mostrar que ao longo prazo o governo de Benjamin Netanyahu e o país como um todo estão se isolando, perdendo a ajuda tanto dos americanos, como nós anunciamos na semana passada, como dos europeus agora através dessas declarações. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa, da Alemanha, nos atualizando sobre o conflito Israel-Hamas na faixa de Gaza.